Eu nunca imaginei que um simples passeio pela floresta poderia terminar assim. A dor foi insuportável. Cada mordida do animal me deixava mais fraco. Mas o que aconteceu depois, ninguém jamais poderia prever. Esta é a minha história de sobrevivência. Eu sempre achei que a floresta fosse um lugar seguro, onde o silêncio e a tranquilidade se misturavam com a beleza natural. Por anos, percorri trilhas e campos, admirando a majestade das árvores e a simplicidade do som do vento. Mas naquele dia, tudo mudou. Eu nunca imaginei que meu corpo fosse ser testado até os seus limites mais extremos. A dor era aguda, mas ao mesmo tempo, algo em meu interior estava lutando para me manter vivo. Uma mordida, outra. E então eu soube. Aquele não era um simples passeio. O sol estava baixo no horizonte quando decidi ir mais fundo na mata. O caminho estava coberto por uma espessa camada de folhas secas e o ar era quente, mas ainda assim havia uma sensação de calma que eu acreditava ser inofensiva. Porém, mal sabia eu que a natureza, tão bela e tranquila à primeira vista, escondia seu lado mais selvagem, pronto para me enfrentar. Com o som das folhas esmagadas sob meus pés, comecei a me afastar das trilhas mais batidas, ansioso por explorar um terreno mais desconhecido. Eu sempre me senti confortável no meio da natureza, um lugar onde sentia que tudo era controlado, seguro. Mas aquela sensação estava prestes a desaparecer. O ar parecia mais espesso e uma estranha sensação de ser observado se apoderava de mim. Decidi ignorar o instinto, como se tivesse aprendido a confiar na solidão da floresta. De repente, um rugido baixo cortou o silêncio da mata. O som era inconfundível, um eco distante, mas poderoso. Um animal? Eu olhei em volta, mas não consegui identificar de onde vinha. Antes que pudesse dar mais um passo, senti uma dor insuportável em meu braço direito. Uma mordida. A pressão foi tamanha que caí imediatamente no chão, mal conseguindo me apoiar. Tentei gritar, mas a dor fez minha garganta se fechar. Meu primeiro impulso foi me levantar e correr, mas a dor que irradiava por todo o meu corpo era tão intensa que mal consegui me mover. Olhei para o meu braço e vi uma mancha escura se espalhando rapidamente. O sangue escorria e eu não sabia o que fazer. Era como se o tempo tivesse desacelerado, cada segundo prolongando a agonia de estar à mercê de algo muito maior do que eu. A criatura não parava. As mordidas começaram a se acumular, uma após a outra, em diferentes partes do meu corpo. No início, apenas o braço, depois minhas pernas e, finalmente, o peito. Eu sentia os músculos se contraindo de forma involuntária. Uma reação do corpo tentando lutar contra a dor e o veneno que provavelmente começava a se espalhar. Minha visão ficou embaçada, mas ao mesmo tempo eu me sentia mais consciente do que nunca. O animal não era visível, mas eu sabia que estava lá. Suas presas afundavam em minha carne com precisão, e o barulho dos dentes cortando minha pele ecoava em meus ouvidos, intensificando a dor. Eu tentava pensar em uma estratégia, qualquer coisa que pudesse me salvar. Mas o medo estava tomando conta de mim, e por mais que tentasse manter a calma, minha respiração se acelerava, e a realidade de que não havia ninguém ali para me ajudar me atingiu em cheio. A primeira reação do meu corpo foi entrar em modo de fuga, tentando correr, mas a dor e o cansaço fizeram com que meu corpo cedesse. Eu estava fraco, quase inconsciente, e por mais que quisesse reagir, meus músculos não respondiam. Cada movimento, por mais que tentasse, parecia me afastar mais de uma possível salvação. Era como se a dor fosse um teste para ver até onde eu poderia ir. O animal, que ainda não aparecia diante de mim, parecia entender que minha resistência estava diminuindo. Eu sabia que, se não conseguisse encontrar forças para reagir, seria o fim. Mas algo dentro de mim não queria desistir. A cada mordida, a sensação de que minha vida estava se esvaindo aumentava, mas eu não sabia o que fazer.
O silêncio da floresta parecia me sufocar, e a solidão parecia uma sentença de morte. Então, quando pensei que tudo estava perdido, algo estranho aconteceu. Um estalo. Algo que não era o animal. Eu virei a cabeça e vi uma sombra se mover rapidamente entre as árvores. Não sabia se era outra criatura ou apenas minha mente em desespero, mas naquele momento, a única coisa que me restava era tentar sobreviver. Eu precisava fazer algo. Não sabia o quê, mas a luta pela vida estava apenas começando. Você já se viu em uma situação onde seu corpo reagiu de maneira inesperada a um grande medo? Como você enfrentaria um ataque como o do protagonista? Comente abaixo. A dor no corpo do protagonista não era apenas física. A cada segundo que se passava, ele começava a perceber que a floresta estava se tornando parte do seu ser, como se o ambiente também estivesse reagindo ao seu sofrimento. Era como se os sons da mata, os estalidos dos galhos e o farfalhar das folhas, antes suaves e reconfortantes, agora fossem gritos distantes, como se a natureza estivesse se fechando ao seu redor. A frustração e o medo faziam com que ele tentasse se reerguer, mas o cansaço era avassalador. Ele sabia que se não tomasse uma atitude logo, acabaria sucumbindo. Seu corpo estava lutando contra ele, e ele começou a perceber a exaustão mental. A mente, antes focada na sobrevivência, agora estava nublada pela dor. Ele tentava lembrar de tudo o que havia aprendido sobre primeiros socorros e como escapar de situações perigosas. Mas a sensação de estar completamente sozinho o fez perder a confiança nas suas próprias habilidades. Enquanto tentava se arrastar para algum tipo de abrigo, uma lembrança distante o atravessou como um raio. Ele havia escutado histórias sobre a selva. Histórias que seu avô contava quando ele era criança, sobre as criaturas que habitavam aquelas matas. Talvez o que o atacara não fosse um simples animal. Talvez fosse algo mais, uma criatura das lendas que ele ouvira tantas vezes. Esse pensamento o impulsionou a olhar ao redor com mais atenção. A floresta parecia ter mudado de forma, como se as árvores, agora mais próximas, estivessem observando-o. O ambiente estava denso, a luz do sol já não penetrava como antes, e a sensação de estar sendo vigiado aumentava. Uma brisa gelada se levantou, e ele podia ouvir um som peculiar vindo de algum ponto distante. Era como um sussurro, mas ele não podia distinguir se era real ou se sua mente começava a desmoronar sob a pressão. Ele tentou se concentrar no momento presente. Precisava se manter alerta. O vento parecia trazer odores desconhecidos, o cheiro de um animal, talvez. Mas também havia algo mais, algo que ele não conseguia identificar. O medo o fazia questionar sua sanidade, mas a adrenalina o manteve em movimento. As mordidas estavam ardendo como fogo e a febre começava a tomar conta de seu corpo. Ao olhar novamente para seu braço, onde as marcas da mordida eram visíveis, ele percebeu que as feridas estavam piorando. Não era só a dor da mordida. A área estava inchada, com sinais de infecção. O sangue, que já havia se coagulado em algumas partes, estava começando a escorrer novamente. Ele precisava de ajuda, mas a floresta parecia ter se tornado um labirinto impenetrável, e ele estava sozinho. Lá no fundo, ele sabia que o tempo estava se esgotando. O medo de não sobreviver àquele ataque não era mais o que o dominava. Agora era a incerteza de como seu corpo responderia à infecção, à dor, ao desgaste físico e psicológico. Foi quando ele se lembrou daquelas histórias. Ele sabia que, naqueles contos antigos, os heróis sempre encontravam algo, alguma força interior, algo que os ajudava a enfrentar o que parecia ser uma morte certa. Ele não sabia se acreditava ou não nessas histórias, mas naquele momento parecia que elas eram a única coisa capaz de mantê-lo em pé. As árvores ao redor pareciam mais escuras, as sombras mais densas.
Ele não sabia se estava delirando ou se realmente algo o observava, mas a sensação de ser caçado não o abandonava. Ele percebeu, pela primeira vez, que estava em uma luta não apenas contra a dor, mas contra algo muito maior. A natureza, que até então parecia amiga, agora era implacável, e ele era apenas um intruso naquele vasto, selvagem e incontrolável mundo. A cada passo, a dor aumentava, mas ele não poderia parar. Ele sabia que a única chance de sobreviver era avançar. Mas com cada passo, a floresta parecia se fechar mais, e a cada sombra que cruzava seu caminho, ele sentia um arrepio percorrer sua espinha. Algo estava ali, esperando, observando. Você já se sentiu completamente perdido, sem saber se conseguiria sair de uma situação difícil? O que fez para encontrar forças para continuar? Comente abaixo. A cada passo, o protagonista sentia o peso da floresta se tornar mais pesado, como se as árvores estivessem se fechando sobre ele. As marcas das mordidas no seu corpo estavam se alastrando, e o que antes era uma dor concentrada agora se espalhava, aumentando a sensação de impotência. Ele sabia que o tempo estava se esgotando e que, se não tomasse uma atitude rápida, as chances de sobrevivência diminuíam a cada minuto. O medo se misturava com a exaustão, e ele não sabia mais o que era real e o que era apenas a pressão de sua mente se quebrando. Ele se arrastava, com as mãos sangrando, sentindo que não estava mais no controle. A floresta, antes um lugar de mistério, agora parecia um inimigo implacável. Não era só o animal que o atacara. Era o próprio ambiente que se tornara hostil, como se quisesse vê-lo sucumbir à sua brutalidade. Ele tentava se concentrar no caminho, mas a dor nas pernas e braços não o deixava pensar com clareza. As marcas das mordidas ardiam, e o calor de seu corpo estava fora de controle. Ele sabia que precisava de água, comida, alguma coisa para sustentar suas forças. Mas o que mais o incomodava era a sensação de que algo o estava perseguindo. Mesmo quando tentava ignorar, o sussurro das folhas e o estalo dos galhos pareciam ecoar na sua mente, como se algo estivesse se aproximando de sua posição. Ele olhava para trás, mas a floresta parecia tranquila, sem movimento. Ainda assim, a sensação de ser vigiado era inescapável. Foi então que ele viu algo à distância, a figura de uma pessoa, ou pelo menos ele pensou que fosse uma pessoa. Seu corpo estava em choque e a visão turvada pela dor fazia com que ele duvidasse do que via. Ele se esforçou para se aproximar, mas a dor se tornou insuportável e suas forças começaram a falhar. Ele caiu no chão, incapaz de se levantar. A figura à distância, que ele agora identificava como um homem, parecia se mover em sua direção. Mas o que era estranho era que ele estava andando com uma calma perturbadora, como se não estivesse pressa, como se o tempo fosse irrelevante para ele. O homem se aproximou lentamente. E o protagonista, sem forças para lutar ou correr, apenas observou. Cada passo parecia uma eternidade. O homem estava vestido de forma simples, com roupas gastas, e seu rosto estava sombrio, quase inexpressivo. Ele se aproximou com uma tranquilidade inquietante, observando o protagonista sem pressa de ajudar. Quando ficou a poucos metros dele, o homem finalmente falou, com uma voz grave e profunda, quase como se ele já soubesse tudo o que acontecia. Você não deveria estar aqui, disse ele, como se fosse uma advertência. O tom da voz não era de censura, mas de algo mais sombrio, como se o homem estivesse em algum nível responsável por tudo o que estava acontecendo. O protagonista, ainda atordoado, tentou responder, mas a dor o impediu. Ele apenas olhou para o homem, tentando entender o que estava acontecendo. "Quem é você?" perguntou ele com a voz fraca. O homem não respondeu imediatamente. Ele observou o protagonista por um momento que pareceu durar uma eternidade. Depois, ele fez um gesto indicando que o seguisse.
O protagonista não tinha forças para questionar, mas o instinto de sobrevivência o empurrou a seguir. Ele se levantou com dificuldade e começou a caminhar atrás do homem. Mas a cada passo, ele sentia a sensação de que mais algo estava por trás de tudo isso. A floresta parecia mais densa, mais escura, o som do vento parecia distante e uma sensação de desconforto se apossava dele. A figura à frente, que agora ele sentia como uma presença familiar, caminhava em silêncio. O que mais o intrigava era o fato de que o homem não parecia estar indo para nenhum lugar em particular. Ele não estava em busca de ajuda. Não estava com pressa. Era como se ele estivesse apenas esperando. Esperando o quê? Era essa a pergunta que surgia na mente do protagonista. Algo estava acontecendo ali, e ele começava a perceber que a floresta não era o único inimigo. O homem parou de repente e olhou para o protagonista com um olhar penetrante. "Você sabe o que está acontecendo aqui?" ele perguntou, e a resposta do protagonista foi apenas uma expressão vazia, sem palavras. Ele não sabia o que estava acontecendo. Não sabia como sobreviver. Não sabia mais o que era real. O homem apenas balançou a cabeça lentamente e disse: "Eu também não." E com isso, ele se virou e desapareceu na escuridão da floresta, deixando o protagonista ainda mais confuso e com um medo ainda maior do que havia antes. Algo estava prestes a acontecer, algo que ele não poderia prever. Se você estivesse no lugar do protagonista, o que faria diante de um misterioso desconhecido no meio da floresta? Você seguiria suas instruções ou tentaria ir para o seu próprio caminho? Comente abaixo. A floresta continuava a envolver o protagonista em seu silêncio denso e com cada passo que ele dava, sua mente se enchia de mais perguntas. O homem misterioso desapareceu, mas o sentimento de que havia algo mais, algo além daquilo que ele podia entender, o perseguia. Cada som, cada movimento ao longe parecia ter uma intenção oculta, como se estivesse sendo guiado por uma força invisível, mas inescapável. O protagonista tentou se concentrar em sua sobrevivência, pensando em como poderia sair dali. Mas havia algo que o incomodava ainda mais do que as feridas em seu corpo: o medo de que a floresta estivesse de alguma forma se fechando sobre ele. A sensação de claustrofobia era opressiva, como se o espaço ao seu redor estivesse diminuindo a cada minuto. Enquanto tentava recuperar as forças e seguir em frente, ele se lembrou de algo que o velho contador de histórias de sua cidade havia dito: "A floresta tem seus próprios caminhos, e nem sempre você consegue ver por onde está indo." Naquele momento, ele entendeu a profundidade dessas palavras. Ele estava perdido, mas não só fisicamente. Ele estava perdido no entendimento de tudo o que estava acontecendo. A dor das mordidas, embora intensa, já não era a única coisa que ele sentia. Agora, uma sensação de confusão tomava conta de seu ser. O homem, que de alguma forma parecia saber o que estava acontecendo, não era mais uma presença reconfortante. Sua falta de explicações, de respostas claras, só aumentava o mistério que envolvia a floresta e o ataque. Por que ele apareceu naquele momento? O que estava acontecendo naquela mata? E mais importante, por que ele se sentia cada vez mais atraído por ela? Ele sabia que não podia mais continuar apenas se arrastando pela floresta. Algo dentro de si, talvez a mesma força que o fez continuar a lutar contra a dor das mordidas, o impulsionava a procurar respostas. O desconhecido o cercava e ele se sentia como se fosse um peão em um tabuleiro de xadrez onde os movimentos já estavam predestinados. Cada decisão parecia ser controlada por uma força maior. Enquanto caminhava por um caminho estreito entre as árvores, ele ouviu algo. Não era o som do vento ou de animais distantes, mas algo mais. Algo que soava como um sussurro. O medo voltou, agora mais forte do que nunca. A sensação de estar sendo observado aumentava. Ele olhou ao redor, tentando identificar de onde vinha aquele som, mas não havia ninguém ali. Ou será que havia?
O que ele não sabia é que aquela sensação de perseguição não era apenas fruto do medo. Ele estava sendo observado, sim, mas por algo que ele ainda não conseguia compreender completamente. A floresta estava se tornando mais do que um cenário. Ela estava se tornando parte de sua história. Ele não estava mais apenas tentando sobreviver ao ataque de um animal selvagem. Ele estava agora enfrentando uma luta existencial, um confronto com algo além de seu entendimento, algo que o desafiava a ir além dos seus limites. As árvores ao redor começaram a se mover, como se estivessem formando uma espécie de barreira. O ambiente parecia estar se moldando conforme ele avançava, quase como se a floresta estivesse reagindo aos seus medos e à sua necessidade de respostas. Cada passo que ele dava, mais ele sentia que não estava indo para frente, mas sim sendo guiado para algum lugar desconhecido. O caminho estava mudando de forma. Ele começou a perceber que não estava mais sozinho. A floresta havia se tornado um personagem por si só e ele era apenas um visitante em seu mundo. Mas então, algo aconteceu. Ele se deparou com uma pequena clareira, iluminada pela luz suave que ainda se filtrava entre as árvores. No centro da clareira havia uma pedra grande e lisa, com símbolos gravados em sua superfície. Era como se fosse um altar antigo, um vestígio de algo que pertencera a um tempo distante. Algo dentro dele sentiu que havia chegado a um ponto de não retorno. A resposta que ele buscava estava ali, naquela clareira, naquele altar. Mas o que ele faria com isso? A clareira parecia se expandir ao seu redor, e as sombras das árvores agora pareciam se alongar, tocando a pedra. Ele se aproximou lentamente, sentindo a necessidade de tocá-la, mas uma voz em sua mente o impediu. Ele sabia que algo importante estava prestes a ser revelado, mas não estava certo se estava pronto para enfrentar a verdade. As perguntas aumentaram. O que significavam os símbolos? Quem os havia deixado ali? E, mais importante, o que ele estava realmente buscando? A resposta estava diante dele, mas a floresta, com toda a sua escuridão e mistério, parecia guardar algo ainda maior. Algo que ele não conseguiria compreender sem atravessar os limites do que era possível. A clareira, agora silenciosa, parecia esperar pela sua reação. O próximo passo seria crucial, mas ele sabia que qualquer movimento poderia mudar tudo. Ele estava diante do desconhecido mais uma vez e não sabia como enfrentá-lo. Você já se viu diante de algo tão misterioso que não soube se deveria se aproximar ou fugir? Como você reagiria diante de algo tão enigmático quanto essa clareira e o altar? Comente abaixo. O protagonista ficou parado diante da pedra. Os símbolos gravados nela pareciam pulsar com uma energia que ele não conseguia compreender. O vento na floresta parecia ter cessado, e a clareira, antes tranquila, agora estava envolta por uma tensão palpável. Algo estava prestes a acontecer, algo que ele não podia controlar, mas que sentia que estava diretamente ligado à sua sobrevivência. Ele não sabia o que significavam aqueles símbolos, mas sua intuição gritava que sua vida dependia de entender o que eles significavam. De repente, ele teve a sensação de que não estava mais sozinho. O ar à sua volta parecia pesado, como se a floresta estivesse tomando uma forma tangível, como se as árvores e o solo fossem parte de um organismo vivo que agora o observava, o testava. A sensação de ser observado, que o acompanhava desde o início de sua jornada, se intensificou. Ele tocou a pedra e a reação foi imediata. Um arrepio percorreu sua espinha e ele sentiu uma onda de calor se espalhando pelo seu corpo, como se o sangue estivesse sendo acelerado em suas veias. O impacto foi tão forte que ele caiu de joelhos, a dor das mordidas se misturando a essa sensação nova e estranha. Mas ao contrário de antes, onde a dor era um inimigo a ser enfrentado, agora ela parecia uma chave para algo maior.
A pedra parecia emitir uma vibração que o envolvia, uma sensação de conexão com algo que estava além de sua compreensão. Foi nesse momento que tudo mudou. As árvores ao redor começaram a se mover, como se estivessem se curvando em sua direção, suas folhas sussurrando, e o chão sob seus pés se fez mais firme. Ele ouviu um som distante, como um rugido, mas não de um animal. Era mais profundo, mais antigo. Algo estava se aproximando, e então a visão diante dele se alterou. A clareira começou a se distorcer, as árvores pareciam crescer e diminuir em um ritmo caótico. Ele se sentiu como se estivesse em um pesadelo, com as sombras tomando forma e os sons ficando cada vez mais altos. Ele tentou se afastar da pedra, mas suas pernas não respondiam como antes. Ele estava preso, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Havia algo que o prendia ali. Algo que ele começava a entender, mas ainda não conseguia explicar. Ele olhou para as árvores ao redor, e foi quando viu algo que o fez gelar. Entre as sombras, uma figura apareceu. Era uma silhueta alta, humana, mas com algo diferente. Suas feições eram indistintas, mas a presença era poderosa. A figura parecia vir da própria floresta, uma manifestação do que ela havia se tornado. O medo que ele sentiu foi avassalador. Não era apenas a dor ou a exaustão, era o terror de que algo muito maior estava em jogo. A figura, ou o ser, começou a caminhar em sua direção, com passos lentos, mas inexoráveis. O protagonista sentiu um impulso de fugir, mas seu corpo não reagia. Ele não conseguia se mover. A dor das mordidas, a pressão do ambiente e o poder daquela presença o imobilizavam. Ele estava diante do que parecia ser a própria essência da floresta. Algo que, por algum motivo, ele agora fazia parte. Quando o ser chegou perto, ele finalmente falou, mas sua voz não era como qualquer outra que ele já tivesse ouvido. Era profunda, como se viesse do próprio coração da terra, e ao mesmo tempo era algo familiar. Algo que ele não conseguia identificar. Você invadiu meu domínio, disse a voz, e a sensação de inevitabilidade tomou conta dele. Ele não sabia como responder, mas algo dentro dele, uma força primal, fez com que suas palavras saíssem sem que ele pensasse. Eu não sabia, disse ele, sua voz tremendo. Eu só queria sobreviver, só queria sair daqui. A figura sorriu, ou pelo menos foi o que ele sentiu, mesmo sem ver os detalhes de seu rosto. A sobrevivência é mais do que viver, humano. Você está aqui porque algo em seu ser me trouxe. Agora você deve escolher ser parte disso ou continuar a lutar. O protagonista sentiu o peso de suas palavras. Ele estava sendo confrontado com uma escolha que não entendia completamente. O ser diante dele parecia ser a própria floresta em sua essência, mas também representava algo mais. Algo que ele não poderia compreender sem ser parte dele. Ele não sabia o que responder. Estava perdido. A escolha parecia impossível, mas ele também sabia que havia algo de profundo naquele momento. Não era só a floresta, não era só o ser, era ele. A floresta estava testando-o, desafiando-o a ultrapassar os limites de sua compreensão e a aceitar algo além da luta pela sobrevivência. Se você estivesse diante de uma escolha tão difícil, onde sua sobrevivência e entendimento do mundo fossem desafiados, o que faria? Você escolheria seguir um novo caminho ou permanecer no que já conhece? Comente abaixo. O protagonista ficou em silêncio, tentando entender o peso das palavras do ser diante dele. A figura, ainda uma sombra indistinta, parecia esperar uma reação. Mas o que ele sentia não era apenas medo ou confusão. Era uma sensação profunda de desespero, misturada com uma curiosa sensação de revelação. A floresta, que antes parecia um lugar de fuga, agora parecia ser a única coisa que ele realmente conhecia. Sua conexão com ela era inegável,
mesmo que ainda não compreendesse completamente. Você precisa decidir, disse a voz do ser, que agora soava mais firme, como se a paciência estivesse se esgotando. O ambiente ao redor pareceu se estreitar, como se a clareira tivesse ficado ainda mais densa. O chão parecia pulsar com uma energia estranha, e ele sentiu mais uma vez o peso da floresta sobre seus ombros. Ele tentou respirar fundo, mas o ar estava pesado. Cada vez que ele tentava pensar em uma saída, sua mente era invadida pela sensação de que ele não estava mais no controle. O que ele fizera para chegar até ali? Como tudo se conectava. O ataque do animal, a figura misteriosa, a pedra com os símbolos, tudo parecia fazer parte de um quebra-cabeça que ele não conseguia completar. A figura à sua frente deu um passo à frente, mais próxima agora. Ele sentiu um calafrio. Ele tinha medo, mas não da criatura. O medo que sentia era o da perda do que ainda não compreendia. Ele não sabia se estava pronto para aceitar o que estava diante dele, mas sabia que, se não o fizesse, ficaria preso naquele ciclo de dor e incerteza. A floresta estava em silêncio absoluto, exceto pela respiração pesada do protagonista. Ele sentiu uma pressão crescente sobre seu peito, como se o ar ao seu redor estivesse se tornando mais espesso, mais difícil de respirar. O ser parecia observar sua luta interna, sua luta para aceitar o desconhecido. E foi nesse momento que algo dentro dele se quebrou. A dor das mordidas, que antes era insuportável, agora parecia ser uma parte insignificante do que ele estava vivendo. O que realmente o consumia era a incerteza, o medo do desconhecido. Ele levantou a cabeça e olhou fixamente para a figura. "O que eu preciso fazer?" perguntou, sua voz tremendo, mas determinada. Ele sabia que aquela pergunta poderia ser a chave para a sua sobrevivência, mas também sabia que as consequências de sua escolha seriam irreversíveis. A figura respondeu com um sorriso enigmático. "Você precisa se entregar ao que é maior do que você. A floresta, o animal, os símbolos, todos são partes de uma mesma energia. Você foi escolhido, não por acaso, mas por aquilo que existe dentro de você. A escolha não é sobre sobreviver ou morrer. É sobre entender. Se você aceitar, encontrará a verdade. Se recusar, viverá com a dúvida." As palavras do ser reverberaram dentro dele, e ele sentiu um calor crescente em seu corpo. Era como se sua mente estivesse se expandindo, como se um novo entendimento começasse a se formar. A dor ainda estava lá, mas agora ele conseguia ver além dela. Ele sabia que essa escolha era mais do que física. Era uma escolha espiritual, existencial. Ele precisava decidir se queria continuar em sua luta pela sobrevivência ou se queria aceitar a verdade que estava sendo revelada, não só sobre a floresta, mas sobre si mesmo. Ele sentiu uma onda de compaixão por si mesmo, por sua luta constante, por sua resistência à mudança. Mas também sentiu uma onda de gratidão, a dor, o sofrimento, o medo. Tudo isso agora fazia parte de algo maior, algo que ele finalmente começava a entender. O ser à sua frente se manteve em silêncio, observando-o. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. A floresta ao redor parecia esperar sua resposta e o ar, antes pesado, agora estava mais leve. O protagonista deu um passo à frente. Ele não sabia o que iria acontecer depois, mas algo dentro dele sabia que a escolha precisava ser feita. Ele não poderia mais ficar preso em seu medo. "Eu aceito", disse ele finalmente com um suspiro profundo. As palavras saíram com mais força do que ele esperava, como se uma parte dele tivesse se libertado. O ser sorriu. "Bem-vindo, então, à verdadeira floresta." No momento em que ele pronunciou aquelas palavras, algo extraordinário aconteceu. A clareira, antes sombria e inquietante, se iluminou com uma luz suave e acolhedora. As árvores ao redor pareciam respirar com ele, como se estivessem celebrando sua decisão. A dor das mordidas desapareceu e o ambiente ao seu redor se transformou em algo mais. Ele não estava mais apenas em um lugar físico. Ele estava
em uma nova realidade. Já se viu diante de uma escolha tão difícil que você teve que se entregar a algo maior do que o que compreendia? Como você reagiria se tivesse que aceitar um destino incerto? Comente abaixo. Quando o protagonista fez sua escolha, uma calma estranha o envolveu. A clareira ao seu redor, que antes parecia um lugar de teste e desespero, agora estava repleta de uma energia renovadora. Ele sentiu o peso das feridas no corpo desaparecer, não completamente, mas de forma suficiente para que ele se sentisse mais leve, mais capaz de respirar e pensar claramente. Ele sabia que algo havia mudado, mas não sabia exatamente o quê. Estava em um estado de transformação, algo além da sobrevivência física. As árvores ao redor pareciam ter se afastado um pouco, abrindo caminho para que ele caminhasse. A figura do ser misterioso desapareceu, mas a sensação de sua presença ainda estava no ar, como um eco. Ele agora entendia que a floresta não era apenas um lugar físico, mas um reflexo de sua própria jornada interna. Ele estava sendo desafiado não apenas pela natureza selvagem, mas por sua própria mente e limitações. Com cada passo que dava, o protagonista sentia a conexão com o mundo ao seu redor crescer mais forte. Ele começou a perceber que a floresta não era algo a ser temido ou dominado, mas algo a ser compreendido. Assim como ele havia sido desafiado pelas mordidas do animal selvagem, agora a floresta estava desafiando-o a entender sua própria essência. Ele não era mais um espectador passivo. Ele estava agora no centro de sua própria transformação. Enquanto caminhava, ele sentiu uma sensação de renovação. Não era uma cura física imediata, mas uma mudança interior, algo mais profundo. Ele já não se via como uma vítima da floresta ou do animal, mas como alguém que estava se tornando parte dessa grande teia de vida. Ele havia encontrado uma força interior que não sabia que possuía. Cada respiração agora parecia mais cheia, mais significativa. Ele estava consciente de si mesmo e do que o cercava. O medo, que antes o consumia, agora era apenas uma lembrança distante. Ele havia superado o pavor de ser consumido pela dor e pela incerteza. A verdadeira luta que ele enfrentava não era contra a criatura ou a floresta, mas contra seus próprios medos, suas próprias dúvidas. Ele havia vencido a batalha interna e, com isso, se tornado mais forte. Ao olhar para o céu, ele viu que a luz estava mudando, agora mais suave e dourada, como se o próprio sol estivesse lhe concedendo uma bênção silenciosa. A floresta ao redor parecia ter se acalmado, e ele sentiu que a natureza havia aceitado sua presença, como se ele tivesse finalmente se alinhado com ela. Não mais um invasor, mas um componente do sistema maior. Enquanto caminhava em direção ao desconhecido, ele sabia que sua jornada não havia terminado. Havia mais a descobrir, mais desafios pela frente, mas ele não temia mais o futuro. O que antes parecia um beco sem saída, agora era uma estrada aberta, cheia de possibilidades. Ele não era mais o mesmo homem que havia sido atacado pela criatura selvagem. Ele havia superado suas limitações e agora era um ser mais consciente, mais em sintonia com o mundo ao seu redor. O que mais o surpreendeu, porém, foi a sensação de gratidão que invadiu seu peito. Ele se sentia grato pela dor, grato pelo sofrimento, pois sem eles, ele nunca teria encontrado a força que agora fluía em suas veias. Ele não precisava mais de respostas claras, de uma direção definida. Ele havia aprendido a confiar no processo, a aceitar a incerteza, e isso lhe dava uma sensação de liberdade que ele nunca soubera que existia. A floresta, com todo o seu mistério e desafio, agora parecia um lugar de possibilidades infinitas. Ele não precisava mais controlar tudo ao seu redor. Ele só precisava confiar em sua jornada, em sua própria força. Ele havia crescido, não só em corpo, mas em espírito. A experiência o havia transformado em algo mais do que um simples sobrevivente.
E foi nesse momento que ele percebeu que talvez a verdadeira floresta não estivesse lá fora, nas árvores e nas criaturas. A verdadeira floresta estava dentro dele, e ele, finalmente, havia aprendido a caminhar por ela. Você já passou por uma experiência que o fez crescer de maneira inesperada? Como a superação de desafios difíceis moldou a pessoa que você é hoje? Comente abaixo. O protagonista continuava a caminhar pela floresta, sentindo-se mais consciente de cada passo. A transformação que havia começado dentro de si parecia agora se refletir no mundo ao seu redor. As árvores, antes opressivas, agora pareciam se afastar gentilmente, como se respeitassem seu novo estado de espírito. A floresta, que antes parecia um inimigo implacável, agora estava em harmonia com sua presença. Ele havia feito a escolha de aceitar o que a vida lhe oferecia, e a natureza parecia retribuir essa aceitação, oferecendo-lhe uma passagem segura. Mas por mais que a sensação de conexão e serenidade o envolvesse, ele sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Ele não sabia o que exatamente aguardava à frente, mas sentia que algo grandioso, algo de um poder indescritível, estava prestes a acontecer. A sensação de que a floresta estava se moldando ao seu redor nunca havia sido tão forte. A cada novo passo, a paisagem mudava sutilmente. As árvores ganhavam formas mais curvilíneas, como se estivessem se dobrando em direção a ele. O céu tornava-se mais radiante, mas ao mesmo tempo o ambiente parecia mais denso. Ele não sabia explicar, mas tudo ao seu redor indicava que o momento de confronto final estava próximo. O que ele buscava, ou melhor, o que ele precisava enfrentar, estava mais próximo do que nunca. Ele sentia uma presença em cada sombra que cruzava seu caminho, em cada movimento das folhas ao vento. A sensação de ser observado, que o havia acompanhado desde o início, agora estava mais intensa. Ele não estava mais apenas perdido na floresta. Ele estava dentro de algo maior. Algo que ele não conseguia compreender completamente, mas que sentia em suas entranhas. O que seria? Ele ainda não sabia, mas sabia que a resposta seria revelada em breve. O som da floresta parecia crescer, mais forte e mais urgente. Ele percebeu que sua respiração estava acelerada, o coração batendo mais rápido. Ele sentiu que o tempo estava se comprimindo. O que antes parecia uma caminhada tranquila em direção à autodescoberta, agora era uma jornada tensa, cheia de antecipação. Ele não podia mais ignorar que estava prestes a vivenciar o ápice daquilo tudo. Algo tinha que acontecer. A floresta não era apenas um lugar. Ela estava lhe oferecendo algo, mas o que exatamente? Foi quando ele se deparou com uma grande rocha no meio do caminho, imponente e enraizada no solo. Ele parou diante dela sem saber o que fazer. A rocha parecia estar guardando algo, uma força invisível emanava dela, como uma barreira entre ele e o desconhecido. Ele tocou a superfície fria da pedra e imediatamente uma sensação de eletricidade percorreu seu corpo. A rocha não era apenas um obstáculo físico, era um símbolo, era o último teste. Ele olhou ao redor buscando uma resposta. As árvores ao seu redor estavam mais próximas agora, e ele sentiu que a floresta estava esperando que ele tomasse uma decisão. A sensação de que a resposta estava dentro dele foi mais forte do que nunca. Ele havia superado muitos obstáculos até aqui, mas aquele era diferente. A rocha não era algo para ser movido fisicamente, mas algo para ser entendido. Ele sabia que deveria deixar a floresta decidir seu destino, mas para isso ele precisava confiar na mudança que havia ocorrido dentro dele. Foi então que ele entendeu. A rocha não precisava ser movida. Ele precisava se permitir ser transformado por ela, pela força que ela representava. Ele respirou fundo e fechou os olhos, sentindo a energia da floresta se concentrando em torno dele. Ele havia aprendido a confiar em sua jornada, mas agora ele precisava confiar em algo ainda maior.
A rocha, a floresta, o animal selvagem, o ser misterioso. Tudo isso estava interligado, como um grande ciclo de transformação. Ele já não estava mais em um caminho de luta pela sobrevivência. Ele estava em um caminho de aceitação, de entrega ao que fosse preciso para alcançar seu propósito. Quando ele abriu os olhos, a clareira diante dele parecia diferente. As sombras haviam se afastado, o ar estava mais leve e as árvores se abriram para uma estrada que se estendia adiante. Ele sabia que essa era a passagem que ele precisava seguir. O último desafio estava prestes a ser revelado, e ele estava mais preparado do que nunca para enfrentá-lo. A floresta não era mais um enigma. Ele havia decifrado seu propósito. Quando você se encontra diante de um grande desafio, como se prepara para enfrentá-lo? Você acredita que, às vezes, a solução está em aceitar o que não podemos controlar? Comente abaixo. O protagonista respirou fundo, sentindo o ar denso e eletricamente carregado ao seu redor. Ele sabia que havia chegado ao ponto culminante da sua jornada, um ponto onde as escolhas, as ações e as consequências convergiam para um único momento. A floresta, que antes parecia um labirinto sem fim, agora se abria à sua frente como um portal. Ele sabia que o que estava prestes a acontecer não seria apenas uma simples resolução de uma história de sobrevivência. Ele estava diante de algo muito maior, algo que envolvia sua própria transformação. A estrada diante dele era clara, iluminada por uma luz dourada, que parecia emanar das próprias árvores. A sensação de que ele estava sendo guiado aumentou, como se a própria floresta estivesse convidando-o a seguir. Ele se sentia pronto, mas a ansiedade ainda o consumia. Havia algo mais a ser revelado, algo que ele não estava totalmente preparado para entender. Com os passos mais firmes agora, ele avançou pela estrada que se estendia à sua frente. Não havia mais sombras. Não havia mais aquele sentimento de ser perseguido ou observado. Tudo parecia em harmonia. Mas no fundo de seu ser, ele sabia que essa paz momentânea era apenas a preparação para o que estava por vir. Quando chegou ao fim da estrada, ele encontrou uma grande clareira. O ambiente estava completamente diferente. Não era mais uma floresta selvagem e inexplorada. O lugar à sua frente parecia um espaço antigo, um espaço carregado de sabedoria. No centro, uma árvore colossal se erguia, suas raízes se estendendo profundamente no solo, como se estivesse conectada diretamente ao coração da terra. A árvore emanava uma luz suave, e seu tronco parecia pulsar com uma energia viva. O protagonista se aproximou cautelosamente, sentindo uma força imensa vinda de dentro dela. Ele sabia que essa árvore não era apenas uma planta, era o símbolo de tudo o que ele havia superado até ali. As dores, as dúvidas, as escolhas. E, mais importante, ela era a chave para o próximo passo. Ele sentia que a resposta para sua transformação estava ali, naquele tronco imenso, esperando para ser desvendada. Com uma sensação de reverência, ele tocou o tronco da árvore. Instantaneamente, uma onda de energia percorreu seu corpo e uma visão arrebatadora o envolveu. Ele viu flashes de tudo o que havia vivido até aquele momento. As mordidas do animal, a luta pela sobrevivência, o encontro com o ser misterioso, a clareira com os símbolos, a rocha que havia tocado, tudo isso estava entrelaçado em uma teia de acontecimentos que ele começava a entender. Mas a visão não parou por aí. Ele viu também flashes de sua própria vida antes daquele momento. Sua infância, os medos que carregava, os sonhos não realizados, os erros que cometera. Tudo fazia parte de uma jornada maior, uma jornada que o preparava para aquele exato momento. De repente, ele entendeu. Ele não estava ali apenas para sobreviver. Ele estava ali para se transformar, para encontrar uma verdade mais profunda sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor. Ele não era apenas um homem perdido em uma floresta. Ele era parte de algo maior, algo que transcendia a luta pela sobrevivência. Ele era parte da natureza,
parte de um ciclo que envolvia a vida, a morte, o renascimento e a evolução. Com essa revelação, ele sentiu uma onda de paz e entendimento. As feridas em seu corpo, que antes pareciam ser uma maldição, agora eram marcas de uma experiência vital. Elas simbolizavam sua jornada de crescimento, de superação. Ele havia chegado ao fim da luta externa e começado a vencer a batalha interna. Ele já não precisava mais se preocupar com o que o atacava de fora. A verdadeira luta havia sido contra seus próprios medos, suas próprias limitações. Ele olhou para a árvore mais uma vez e, com um sorriso de aceitação, fez um gesto simbólico. Ele havia superado, não apenas a floresta, o animal ou o ser misterioso, mas o medo de ser impotente diante do desconhecido. Ele havia aceitado sua própria vulnerabilidade e, com isso, conquistado uma força ainda maior. O momento era como uma explosão silenciosa de luz e energia. Ele sentiu que sua conexão com a floresta, com a vida ao seu redor, havia sido restaurada. Ele agora não era mais um sobrevivente perdido. Ele era um ser transformado, um ser que havia alcançado um entendimento mais profundo da vida e da morte, do medo e da coragem, da dor e do crescimento. Com um último olhar para a árvore, ele se afastou da clareira. A floresta, que antes parecia uma prisão, agora estava aberta diante dele, como um mundo de possibilidades. Ele sabia que sua jornada ainda não havia terminado, mas agora ele caminhava com a confiança de quem entende que a vida não é uma simples luta pela sobrevivência, mas uma busca constante por compreensão e transformação. Você já teve uma experiência que o fez ver a vida de uma forma completamente nova? O que você aprendeu de mais importante sobre si mesmo durante seus momentos de desafio? Comente abaixo. O protagonista caminhou pela floresta com um novo entendimento sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor. A jornada, que havia começado com um ataque selvagem, seguida de medo, dor e confusão, agora culminava em uma compreensão profunda. Ele não era mais o homem que havia sido mordido por um animal. Não era mais aquele perdido em uma selva implacável. Ele havia superado, transformado não apenas fisicamente, mas espiritualmente. O que antes parecia ser um caminho de sobrevivência, agora se revelava uma jornada de autoconhecimento e evolução. A floresta que inicialmente o testou, agora parecia acolhê-lo. Ele sentia que era parte dela, assim como todas as criaturas que habitavam aquele lugar. As árvores, os animais, o solo sob seus pés, tudo estava em harmonia. Ele compreendeu que a verdadeira força não estava em lutar contra o que era desconhecido, mas em aceitar a vida como ela era, com todos os seus desafios e mistérios. A natureza, como a vida, não precisava ser controlada, precisava ser entendida. O homem misterioso, a pedra com os símbolos, o ser que o guiou até aquele ponto, tudo fazia parte de um processo maior. Ele agora sabia que não estava apenas enfrentando a floresta ou uma série de provas físicas. Ele estava enfrentando sua própria existência, seus medos mais profundos, e ao aceitá-los, alcançou a transformação que a floresta exigia dele. Ao olhar para trás, ele viu a clareira onde tudo havia acontecido. As sombras não eram mais ameaçadoras. As árvores não pareciam mais um labirinto sem fim. Ele estava em paz consigo mesmo, com a certeza de que o que tinha vivenciado o moldou de uma forma que nenhuma dor poderia apagar. O medo, antes constante e insuportável, agora estava distante. Ele havia encontrado sua verdade, a verdade de sua própria força e capacidade de transformação. Enquanto ele avançava pela floresta, os sons da natureza o acompanhavam, agora mais suaves, como uma música tranquila. A jornada ainda não havia terminado, mas ele já sabia o que estava realmente em jogo. Ele havia aprendido que cada passo em direção ao desconhecido, ao mistério, era, na verdade, um passo em direção ao próprio ser. Ele era parte da grande floresta, parte de um ciclo eterno de vida,
e isso o preenchia com uma paz profunda. A floresta se abria à sua frente, não mais uma prisão, mas um caminho de liberdade. Ele continuava sua jornada, mas agora com um novo propósito, um propósito de compreensão e conexão. A verdade estava com ele, não como uma resposta, mas como uma jornada contínua de transformação. O protagonista desapareceu na floresta, não mais como um homem perdido, mas como alguém que havia encontrado seu lugar no mundo. Os ventos suaves continuaram a soprar entre as árvores e as sombras das folhas se estenderam calmamente sob o céu estrelado. Ele havia superado os desafios que a floresta lhe impusera, mas sabia que sua verdadeira jornada apenas começava. A floresta, com seus mistérios e desafios, continuava a existir, mas agora ele a via com outros olhos. Ele não estava mais à mercê dela. Ele era um com ela, parte de algo muito maior e mais profundo. Você acredita que a verdadeira jornada da vida não é sobre escapar do medo, mas aprender a aceitá-lo e crescer com ele? Como você encara os desafios da sua vida? Comente abaixo. Se você gostou dessa jornada de superação, mistério e autodescoberta, compartilhe essa história com seus amigos e nos conte o que achou. Qual foi a parte mais impactante para você? Você já enfrentou desafios que mudaram sua perspectiva sobre a vida? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião. Queremos saber como você lida com os momentos difíceis e o que aprendeu com eles. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias inspiradoras e desafiadoras. A jornada da vida é cheia de surpresas. Estamos juntos nessa.